Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898. E aí, curtiu? Gostou? O Vasco mudou o seu nível, o patamar é pro lado de lá, não quero saber, o negócio de patamar aí não tá dando muito certo, o patamar deles tá, ó, ladeira abaixo e o nível do Vasco tá subindo. O Vasco hoje fez uma partida, gente, que explorou num nível o nervosismo do Flamengo, assim, numa inteligência, que eu me preocupei em determinado momento, porque o Vasco fez uma linha média de defesa ali, que o Flamengo conseguiu ainda amassar o Vasco ainda no campo de defesa, mas a inteligência do Barbieri para botar ali os nossos pontas, o Alex Teixeira pelo lado esquerdo e o Gabriel Peck pelo lado direito e o Pedro Raul fazendo a parede, foi de suma importância, foi o que fez o Vasco controlar o jogo ali de certa forma, por mais que o meio campo ainda fosse do Flamengo. A partida foi uma partida nervosa. O Vasco parecia que a bola queimava no pé, apesar do Vasco, sem a bola, saber jogar e marcar bem os jogadores do Flamengo. Quando a bola vinha para o pé do Vasco, o Vasco não sabia o que fazer e a bola queimava. Ainda assim tivemos boas chances, o Pedro Raul também acertou a trave do Santos, então o jogo ali, por mais que tivesse o controle, o Flamengo tivesse o controle do meio campo do jogo, o Vasco sabia preencher bem os espaços e o Vasco também chegava com perigo em algumas estocadas ali, com o Pedro Raul, como eu falei, batendo na trave, o chute, e uma cabeçada no cruzamento do Alex Teixeira numa falta pela direita também, a bola no ângulo superior esquerdo do Santos também na trave. Um jogo que o Flamengo teve mais domínio no primeiro tempo, não levou tanto perigo assim para o gol, a não ser um lance do Arrascaeta. Arrascaeta é um monstro, é um gênio do futebol moderno, aí achou o Gabigol de cara pro Léo Jardim e o Léo Jardim conseguiu fazer a defesa, caiu no pé direito do Gabigol. Foi um lance ali claro de gol pro Flamengo. Mas, apesar do domínio do meio campo, da posse de bola do Flamengo, o jogo foi igual. O primeiro tempo foi chances, assim, foi equilibrado em número de chances. O Flamengo teve mais escanteios, teve mais posse de bola, mas sem chances claras de gol. O Vasco botou 2 bolas na trave, chegou com perigo ali algumas vezes. E o primeiro tempo termina 0-0 com o Pumita que viria a ser a personagem do jogo, fazendo uma partida terrível. O Pumita perdeu todas as divididas, saída de bola dele estava horrível, a marcação dele estava ruim, o Gerson estava fazendo carnaval junto com o Ayrton Lucas ali pelo lado dele, e como uma obra do destino, que é coisa que só acontece mesmo em clássico, ele vem no segundo tempo e faz aquele golaço, uma chicotada na bola de fora da área, que foi lá no cantinho, não desviou em ninguém, foi a intenção dele chutar pro gol, um chute difícil. Provavelmente ele vai demorar para repetir essa façanha, eu espero que faça mais vezes, mas vai demorar para repetir essa façanha, e fez num momento decisivo para o Vasco, que era um momento que o Vasco precisava vencer. A rodada, como eu falei, foi favorável ao Botafogo e Volta Redonda, ambos venceram, e o Vasco já estava fora do G4 e conseguiu com a vitória hoje em cima do Flamengo ir para a terceira colocação aí com 20 pontos, sem sustos aí, vencendo o Bangu na última rodada, está classificado para as semifinais. O Flamengo pressionou, Cebolinha entrou no lugar do Thiago Maia, que sentiu ali, e o Flamengo pressionou. O Vasco entrou com o Léo Jardim, Puma, o Miranda, que sentiu ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo Capasso, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, o Andrei Santos, o Jair, o trio ali de meio campo, né? Rodrigo, Andrei Santos e Jair, uma formação também interessante. Alex Teixeira fazendo ali a armação do jogo e também caindo como um terceiro atacante pelo lado esquerdo, e Pedro Raul e Peck sendo um atacante pelo lado direito. O Vasco, essa formação, conseguiu até segurar o Flamengo bem, como eu falei no primeiro tempo, por mais que não tivesse muita saída ali veloz. Ali o Gabriel Peck tentou umas 2 ou 3 vezes, mas foi parado com falta, não dada pelo juiz no primeiro arranque. Na segunda ali ele foi marcado facilmente. O Gabriel Peck ele tem uma dificuldade de entender o jogo, ainda tem essa dificuldade de entender o jogo, parar e fazer um 2, tocar ao invés de driblar em determinadas situações. Mas aí, como eu falei, voltando à história do segundo tempo, depois que o Vasco abriu o placar ali aos 5 minutos de jogo, o jogo foi todo favorável ao Vasco, porque o Vasco aproveitou o nervosismo do Flamengo, por mais que o Flamengo pressionasse, e numa dessas saídas malucas aí, de batidas de lateral para a área e cruzamentos e tentativas ali de infiltração, o Marlon Gomes ali conseguiu ganhar do Ayrton Lucas, que se confundiu ali com a zaga do Flamengo, e sofreu um pênalti que, na minha opinião, posso estar enganado, o Ayrton Lucas deveria receber o cartão vermelho, porque ele impediu um lance claro de gol. O Marlon Gomes ia tocar para dentro do gol, ele estava livre na frente do Santos,
não ia ter como o Santos chegar. E esse pênalti marcado aí, claríssimo, não teve nem dúvida, não precisou de VAR, não precisou de monitor, não precisou de nada, mas deveria ter sido aplicado o cartão amarelo, o vermelho na verdade, mas como não foi aplicado a punição máxima ali para o atacante que fez a falta, foi só o amarelo, e o Pedro Raul poderia ter dado uma vida mais fácil ali para o time do Vasco, poderia, mas o Pedro Raul, ele batendo o pênalti, ele abaixa a cabeça e chuta pro gol. Não pode, não pode, não pode. Ele tá fazendo um bom campeonato, ele tá ajudando o Vasco, ele é um jogador importante, mas ele tem que saber que você tem que olhar pro goleiro, você tem que deslocar o goleiro. Não é baixar a cabeça e dar uma porrada pro canto, porque se o goleiro acertar, e o Santos tem explosão, se o goleiro acertar, ele pega, como pegou. Um jogo que poderia se transformar num jogo muito mais tranquilo, até com um placar melhor pro Vasco, se transformou no desespero. O Vitor Pereira, já desesperado aí, colocou o Flamengo para frente de vez, já tinha colocado o Cebolinha ali tirando um volante, botou o Mateuzinho lateral por lateral, tirou o Varela, botou o Matheus Gonçalves no lugar do Vidal, Matheus Gonçalves, muito bom jogador do Flamengo, e tirou o Everton Ribeiro para botar o Matheus França. E o Vasco, as alterações do Vasco no segundo tempo, foi a saída do Rodrigo, que tinha feito, estava fazendo uma ótima partida, marcando bem. O Rodrigo só me chamou a atenção ali no primeiro tempo, o erro de posicionamento dele como um primeiro volante. No primeiro combate ali, na marcação ali na frente da grande área, ele estava dando muito espaço para o Gerson chegar, para o Everton Ribeiro, para o Arrascaeta. Tudo bem, são jogadores de muita qualidade, mas ele estava deixando esses três fazerem o revezamento ali entre as posições e estava confundindo muito o setor de defesa do Vasco, uma posição que deveria ser controlada pelo primeiro volante, ali chamando a atenção dos seus companheiros para juntar e chegar junto na marcação. Achei a marcação do Vasco muito frouxa no primeiro tempo, mas no segundo tempo melhorou a pegada. E o Rodrigo só fazendo essa ressalva aí, que ele marca às vezes um pouco distante, ele se junta muito ao sistema defensivo de zaga, de linha de defesa, de primeira linha de defesa, ele deixa um espaço no meio campo muito grande, onde o Gerson chegou chutando, a Arrascaeta no primeiro tempo, logo no início, poderia ter feito 1-0 o Vasco e não fez. Então só essa ressalva aí pro Rodrigo, um jogador que tem muito potencial, ainda tem que melhorar algumas coisas. Então saiu o Rodrigo, entrou o Marlon Gomes, saiu o Jair, que estava amarelado, entrou o Cauã Barros, e o Gabriel Peck saiu para a entrada do Figueiredo. Além da entrada do vovô garoto Nenê, que perdeu um gol que, se fosse mais jovem, não perderia. Ele sairia na cara do goleiro e daria um toque por cima. Tá sem pique, sem pegada. Teve um lance que não sei se foi o Pablo, o zagueiro do Flamengo, atrasou uma bola ridícula, que se fosse um cara com um pouquinho mais de velocidade, driblava o Santos e entrava com bola e tudo. E o Arrascaeta ainda conseguiu se antecipar e passar o Nenê e pegar a bola e sair jogando. Um erro de passe, que o Nenê não tem mais a explosão, como um jogador de 41 anos, ele não tem mais essa explosão. Então esses lances aí do Nenê me chamaram a atenção, mas o vovô garoto até que conseguiu ter disposição ali, ajudou, deu uns carrinhos ali para marcar, ajudou num toque de bola rápido aqui, outro ali, um lançamento alto na ponta direita pro Figueiredo. O Vasco conseguiu controlar bem o jogo, teve alguns sustos, uns chutes de fora da área ali do Cebolinha, chutes de fora da área do Matheus Gonçalves, o Everton Ribeiro também quando esteve em campo, a Arrascaeta também dando um trabalho danado, tentando voleio, tentando bicicleta, chutando por cima. O time do Flamengo é um time que tem uma artilharia pesadíssima, e o Vasco conseguiu segurar. Léo Jardim também, uma partidaça, defendeu as bolas que tinha que defender, que foram no gol. Não fez nenhuma defesa milagrosa, mas defendeu as bolas ali que tinha que defender. Uma atuação também muito segura do goleiro Léo Jardim, que ganhou o destaque da Band na transmissão como o melhor jogador. Se tivesse que dar o melhor jogador, eu daria para o Andrei Santos. O Andrei Santos, enquanto esteve em campo, ele foi meia de ligação, depois ele substituiu ali praticamente na volância o Rodrigo como primeiro volante, o Marlon Gomes e o Jair, depois entrou o Barros, saíam mais. O Andrei Santos fez duas posições fundamentais, cruciais durante o jogo, que foi a de primeiro volante e a de meia de ligação. Então gostei muito do Andrei Santos. No meu ponto de vista, seria o melhor jogador em campo, por mais que o Puma Rodrigues tivesse feito esse golaço, mas o Puma Rodrigues ainda ali no primeiro tempo comprometeu. Eu estava muito assustado com o Puma Rodrigues, vendo que ele estava muito mais assustado que eu no campo, errando bolas bobas, dando chutões, passes de saída de bola, errando marcação, tomando bola nas costas, perdido em campo, mas fez o gol e se redimiu. Não vou dar nota para ninguém, como eu falei, destaques do Vasco: Léo Jardim, o Puma pelo gol e o Marlon e o Andrei Santos pela disposição do moleque hoje
brigou, deu cabeçada, correu, botou o dedo na cara, chamou a torcida. Para mim o destaque foi principal o Andrei Santos. Esses 3 destaques para mim do Vasco, Léo Jardim, o Puma Rodrigues pelo gol e o Andrei Santos, o principal destaque do Vasco hoje, na vitória por 1-0, poderia ter sido 2, poderia ter sido 3, poderia ter sido 4-1, 4-2. O jogo do Vasco seguro, que põe o Vasco realmente aí numa posição de concorrência pelo título, porque ganhar um rival como o Flamengo, favorito a tudo que disputa nacionalmente, internacionalmente, coloca o Vasco num nível diferente, como eu falei, patamar é com eles. Então, satisfeito, o Barbieri fez um esquema ali que podia fazer, deu a bola para o Flamengo no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, e depois soube aproveitar as brechas ali para tentar matar o jogo. O gol saiu de um chute forte de fora da área, mas o mérito de ter segurado o Flamengo ali no ataque, principalmente, do técnico Maurício Barbieri também. Estou gostando muito do Maurício Barbieri. Uma equipe desentrosada como a do Vasco já está fazendo resultados como vem fazendo, é de se tirar o chapéu, é de se louvar. Claro, não está nada ganho. O Vasco encaminha a classificação para as semifinais, mas tem que melhorar ainda ali algumas coisas ali, principalmente saída de bola. Hoje o Flamengo atrapalhou demais a saída de bola do Vasco. Vai ser esse tipo de saída pressionada que o Vasco vai ter no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vai ter que trabalhar bem essa saída de bola, vai ter que trabalhar mais, porque hoje eu me assustei um pouco. O Flamengo pressionou todo o tempo. Enquanto teve disposição, enquanto teve saúde, o Flamengo pressionou a saída de bola do Vasco e dificultou muito. O Léo, nosso Léo, sabe armar jogada, sabe tocar, errou bola, deu bola no pé do Flamengo. O Miranda assustado, o Léo Jardim dando bicão para frente, principalmente no primeiro tempo. Então o Vasco melhorar a saída de bola contra times mais qualificados. É o que eu achei que precisa melhorar, principalmente aí contra adversários mais fortes. A última rodada aí do campeonato vai ser Vasco e Bangu, vou botar a tabela aí para vocês. Vasco e Bangu, Fla-Flu decidindo o título da Taça Guanabara, o Botafogo enfrentando a Portuguesa e o Volta Redonda pegando o Boa Vista em Bacaxá. Esse jogo vai ser estranho, porque vai ser antes do jogo do Botafogo. O Botafogo já vai saber o que vai precisar para se classificar ou não, o Vasco também. Então pode até ser que esse jogo aí mude de horário entre Boa Vista e Volta Redonda, passe também para as 7h30. Vamos ver como é que vai ficar a rodada aí. A princípio marcado para 3h30 em Bacaxá. Se o Volta Redonda vencer, ele já elimina qualquer possibilidade do Botafogo, principalmente pelo saldo de gols. Volta Redonda tem um saldo de gol bem melhor que o do Botafogo. Então é isso, a última rodada está se desenhando a favor de Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda, e o Botafogo tentando beliscar uma vaguinha ali como quarto colocado. Caso o Vasco tropece, espero que não tropece, claro, né? Até terceiro. O Vasco enfrentando o Bangu 7h30 em São Januário. É vencer, fazer o papel, fazer o dever de casa e garantir classificação aí, pelo menos em terceiro lugar. Então é isso, galera. Vascão venceu. Não pode Vasco em 21 partidas com o Flamengo vencer uma só. Isso aí é surreal, isso não condiz com a história do clássico dos milhões. Repudiar a violência, principalmente aí ao redor do Maracanã, nos acessos ao Maracanã, no caminho das torcidas. Isso aí não tá com nada, galera. A gente está em 2023, a gente ainda vê cena de barbárie de um lado e de outro. Isso tem que acabar no futebol, isso só atrapalha, isso não faz com que a torcida se afaste do estádio, perca a confiança no desenvolver do futebol, né? O futebol é arte, é alegria, é felicidade, é pegar o filho pelo braço pequeno e ir para o estádio, comer um cachorro quente, não passar sufoco, tomar tiro de borracha, tomar porrada, tomar pedrada, até tiro teve. Então só é lamentar aí o que aconteceu aí nos acessos ao Maracanã entre Flamengo e Vasco. É isso, galera. Torcer para o Vasco ganhar o Bangu quinta-feira em São Januário 7h30. Estarei aqui para fazer o pós-jogo. É isso. Saudações vascaínas sempre. Fui!